dia, presidente Neco. Presidente Newton Souza Neco, presidente do SINDEC, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre. Primeiramente, mais uma vez, um bom dia, que os astros, que o universo nos ajude e conspire que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação dramática, trágica, histórica e emblemática que a humanidade está vivendo, o mundo está vivendo. Presidente, gostaria de entrar direto no assunto. Como o sindicato está vendo esse momento, que é um momento histórico para a humanidade? Bom dia, Sérgio Martins. Bom dia aos telespectadores. Enfim, nós fomos pegos de surpresa, como toda a humanidade foi pega de surpresa, né? Ver o que foi a última pandemia que dizimou milhares de vidas foi há mais de 100 anos atrás. Então, quer dizer, a nossa geração, a minha O senhor geração... está falando da gripe espanhola? Gripe espanhola, né? A minha geração não viveu esse tipo de caos, né, causado na economia. Uma coisa é você ter uma pandemia na África, uma pandemia no Brasil, uma pandemia na Europa, localizada, que não se espalhe. Agora, você ter uma pandemia pelo mundo todo espalhada é uma coisa inédita para nós, né, como tu falaste aí, um negócio diferente, e a gente tem que ver isso de forma diferente. Essa é a realidade. O sindicato está vivendo uma coisa nova, como todos nós estamos vivendo, quer dizer, um novo normal que a gente diz, que é usar máscara, que nós aqui, alguns países asiáticos já tinham esse costume em função da poluição e das pandemias, mas nós não tínhamos essa cultura de utilizar máscara, de distanciamento social. Nós somos um povo muito alegre, muito expansivo, de querer abraçar, de querer agarrar as pessoas, tanto que nós temos aí a maior festa do mundo, que é o Carnaval, né? Isso sintetiza bem qual é o espírito do povo brasileiro. E a gente está vivendo isso agora, quer dizer, tem que ficar isolado, não pode chegar perto das pessoas que você gosta, tem que usar máscara, enfim, uma série de coisas, protocolos que temos que fazer que não era para nós uma coisa normal. Bom, estamos vivendo isso. Como o sindicato está vendo isso? De forma diferente, buscando alternativas. Nós, desde o começo, quando foi decretada a calamidade pública no Brasil e depois no Rio Grande do Sul e no nosso município, nós já começamos a discutir e criamos um comitê de crise com o sindicato patronal, que é o maior deles, que é o Sindilojas, né? Temos um comitê de crise, e nesse comitê de crise nós começamos a avaliar como é que nós podíamos ver diferente as negociações daqui para frente. Então, antes do federal editar aquela medida provisória que depois virou lei, a 936, nós já tínhamos feito convenção coletiva com redução de salário, redução de jornada, e depois veio a medida provisória que virou lei. E aí Vocês se anteciparam? Nos antecipamos, no mínimo, em 2 semanas. Aí, quando o governo largou a medida provisória, nós readequamos o nosso... porque a nossa convenção, ela não usava dinheiro do governo, né? Ela utilizava o dinheiro da própria empresa, parcelava, jogava para frente o que ficou para trás, quer dizer, aquela redução de salário, a suspensão do contrato e tal. Então, aproveitamos que veio a lei, adequamos, e agora começamos a trabalhar, pensar no que... Bom, o decreto ele prorrogou por mais 30 dias. As empresas vão poder usar agora por mais 30 dias, que termina perto aí de final de agosto. Então, nós já estamos pensando nisso. Se o governo não reeditar ou prorrogar por mais alguns dias, nós já antecipamos isso, como fizemos antes, e fizemos uma convenção coletiva, que é aquela convenção coletiva lá do início nossa, que a gente terminou não utilizando em função da medida provisória. Nós utilizamos daí, então, aquela convenção coletiva, que as empresas podem reduzir salário, fazer suspensão, e vai pagar isso, até o final do ano, até dezembro ela pode fazer isso, e vai pagar isso só no primeiro semestre do ano que vem. E se as bandeiras do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, for vermelha e preta, na região metropolitana, a empresa pode continuar utilizando isso, a redução do salário, a suspensão do
contrato e vai jogando para frente o parcelamento do pagamento daquelas diferenças que tem. Uma forma que nós achamos de, caso não haja uma política pública, que nós achamos errado se o governo não fizer política pública, porque nós pagamos imposto para isso, né? Nas horas mais difíceis, o governo para auxiliar, e o que a gente está vendo aí é essa dificuldade enorme dos empresários de manter seus negócios, né? Porque os empréstimos que vêm, as pessoas estão pensando antes pandemia, os bancos ficam exigindo garantias que fica humanamente impossível para o pequeno negócio cumprir. Por exemplo, botar um prédio como garantia. Como garantia. Como é que... Primeiro que o pequeno negócio aluga, não tem prédio. A grande maioria não tem prédio. E são os grandes empregadores. Normalmente, às vezes, está vivendo de aluguel, sabe? Então, eu acho que é uma coisa... O governo não pensou seriamente nessa questão para que consiga fazer chegar às empresas realmente uma ajuda para poder sobreviver, porque nós temos ainda outra coisa que pensar, o pós-pandemia. Nosso país já vinha em crise, nós já tínhamos mais de 10 milhões de desempregados. Hoje, estamos na casa dos 15 milhões. Poderia ter sido muito maior se não tivesse essas ajudas, aí, se não tivesse o movimento sindical pensado de uma forma diferente para tentar buscar soluções. Podia ser uma coisa muito maior. Mas, tu vê, nós já estávamos em crise, entrou o coronavírus, agravou mais ainda a crise. Então, se nós não pensarmos, tudo bem, estamos pensando na pandemia, agora nós temos que pensar o que vamos fazer para o ano que vem. Como que a economia vai se reerguer de novo? Como vamos... Esses empregos que foram perdidos, como vamos readmitir eles? Né? Então, são uma série de coisas. Como é que vamos manter as empresas que fecharam? Você sabe, no Rio Grande do Sul, hoje, nós temos aí um grande número de empresas que solicitaram aquela, não é concordata que a gente chama, aquela pré-falência, tá? Pedindo esse tipo de saída para tentar manter o seu negócio. Quer dizer, a recuperação judicial, que é agora o novo nome que se dá... recuperação judicial é o nome moderno. É o nome moderno. Então, a recuperação tem o que tem de solicitação esses últimos 2 meses aí de... Recuperação fiscal. É enorme. Recuperação judicial. Então é um problema que nós temos que pensar. Como vamos resolver isso? É uma coisa nova para nós, é uma coisa diferente e que talvez o ensinamento esteja naqueles países que estão já passando por isso, já passaram pelo pico da pandemia, e também os exemplos que foram feitos lá no passado, mais de 100 anos atrás, que a história se repetiu, os problemas foram o mesmo. Diz que a grande discussão naquela época era essa coisa de saúde versus economia. Esse era o debate também da época. E outra coisa também que era o grande problema era obrigar as pessoas a usarem máscara, né? Que é uma cultura que nós não temos. Então, esses debates já se tinham lá naquela época, eu não sei, eu não consegui estudar ainda qual foram as saídas, mas eu acredito que deva ter gente estudando isso para buscar saídas para ir para frente para nós, né? Porque realmente nós vamos ter 2 grandes problemas, com a crise do coronavírus e com a crise econômica. Bom, presidente, o senhor pegar esse gancho aí da crise econômica aí, e talvez possa ser depois até maior do que o próprio vírus, a primeira parte da sua narrativa mostra uma preocupação muito grande com a inserção social, com as famílias, assegurar emprego, não é isso? Sim. Essa parece que é o foco da primeira parte da sua narrativa. E eu gostaria que o senhor fizesse, assim, um balanço dos impactos na saúde, nas relações de trabalho e nas relações do trabalhador do comércio. E como é que vai ficar? Porque vai cair um consumo drasticamente, vai ser uma recessão provavelmente histórica, tá? E isso afeta diretamente o trabalhador do comércio. Nós, desde o começo que começou a pandemia no nosso país e foi decretada a calamidade, depois vieram os decretos restringindo, a gente achou que muitos governantes, inclusive o nosso prefeito aqui, utilizou do bom senso e fez a coisa certa. Eu acho que a coisa começou a piorar para nós aqui no nosso estado e na nossa capital, foi aquela primeira abertura precipitada, que nós já lá... O senhor está falando da primeira flexibilização. Isso, ali eu acho... Não, só para inteirar o telespectador do que a gente está colocando. Ali eu acho que para mim foi o grande erro que aconteceu, porque
que aconteceu quando tu dá aquela sinalização para a população? Voltou ao normal. Aí foi aquela loucura nos parques, foi aquela loucura na rua, foi aquela loucura dentro do shopping. Tem o nosso ditado gaúcho aqui, aonde passa um boi, passa uma boiada. Abriram uma pressa. E aí, o que aconteceu? Ele teve que voltar atrás, porque ele precipitou, viu que errou. E o que aconteceu? As pessoas já não queriam mais voltar, porque já estavam cansadas ali do... O quê? Foi 20 de março, maio ele foi abrir, acho que em junho, a primeira, no começo de junho deve ter sido, se não me engano, ou foi foi em maio, acho que na metade de maio ele resolveu. Metade de maio. Nós já estava, acho que com 60 ou por aí, mais ou menos, acho que uns... 50 dias, mais ou menos. De reclusão, todo mundo respeitando e tal, apesar de ele ter cometido um grande erro também. O senhor acha que foi uma pressão muito forte das entidades patronais? Sabe qual foi o erro também? O principal foi ter deixado os parques abertos. As outras cidades, as grandes cidades que enfrentaram esse problema, que foi Santa Catarina, que foi lá para cima, para a Bahia, para o Nordeste, eles tiveram que fechar as orlas. E aqui não fechou, deixou a orla aberta. Você viu a loucura que era no final de semana, a orla aberta, quando dava um sol maravilhoso, como está dando hoje. Nesses dias. Então, quer dizer, ele fechou o comércio e aí os comerciantes, peraí, os caras estão lá na rua, se não respeitando, não usando máscara, nada, e aqui que eu estou com protocolo, que eu estou cumprindo com toda a legislação, não posso abrir. E aí foi a grande discussão que se teve dentro da nossa cidade, da nossa categoria, né? E o sindicato sempre se posicionou no sentido de respeitar a vida antes de pensar na economia. Nossos artigos, os nossos materiais sempre foi nesse sentido. E também pensando nisso, na preservação dos empregos. Então, eu acho que a gente podia hoje está num momento muito melhor da pandemia no nosso município, se os governantes tivessem seguido a sua linha desde o início. Como eles flexibilizaram muito cedo, a população agora está numa revolta, né? Está numa desobediência civil. A gente vê aí, tem muitas lojas abertas de meia porta atendendo. As pessoas estão desesperadas, né? Porque a crise econômica está se agravando cada vez mais e a gente não vê atitude governantes nesse sentido de tentar buscar saídas, né? Tudo bem, tem que ter imposto, mas quem sabe a gente não dá uma reduzida nos impostos? Quem sabe a gente não busca uma saída para o pequeno negócio? Como é que a gente vai fazer com que esse pequeno negócio consiga manter os empregos no nosso município, no nosso estado, no nosso país? Então, eu acho que está faltando coerência, porque houve um grande problema que não houve em outros países. As pessoas comentam, presidente, que houve, desculpe eu lhe interromper, tempo de planejamento, tempo para se organizar e não se usou esse tempo. E agora se está trocando o pneu com o carro andando. Mas eu gostaria de tocar num ponto, antes de terminar a nossa entrevista aqui. O que o senhor sugere para as autoridades, para os políticos, principalmente, porque tem que ter uma vontade política muito grande, a nível municipal, estadual e federal? O que o senhor sugere que eles sentem numa mesa e busquem uma solução mais viável, uma prática? Porque as coisas que estão aí parece que estão muito fora do alcance do pequeno, do médio, do micro empreendedor para poder manter as frentes de trabalho. Na verdade, o problema todo foi politizada a pandemia, né? Foi politizada, aí um quer ser melhor que o outro, e aí um acha que tem que contaminar todo mundo mesmo, porque isso é normal, porque tem a cloroquina que vai salvar, aí o outro acha que não, tem lá dados científicos que dizem que faz efeito, que o melhor remédio enquanto não tiver a vacina é manter as pessoas isoladas. No isolamento social. Então, assim, eu acho que, primeira coisa, tem que fazer como nós fizemos com a parte empresarial, sentar desarmado na mesa. É isso que está faltando para o nosso governo. Não, e grande exemplo vocês deram no início, hein? E grande exemplo vocês deram no início, claro, hein? Pensaram primeiro no trabalhador e depois em vocês.
Claro, pensar na população do nosso Brasil, como é que nós vamos resolver isso, sentar junto, e não, quando sentar junto, fica jogando um farpa no outro, quer dizer, demonstrando que o interesse maior sempre foi político, né, e não o interesse de resolver o problema. E aí depois a gente viu que quando retiraram a obrigatoriedade de fazer os leilões, de fazer as consultas que tinham que fazer, o que aconteceu? A gente viu em muitos estados o desvio do dinheiro público, que era para ser usado para uma coisa e ser usado para outra. Então, e que foi uma vergonha, né? Muito dinheiro que foi para a saúde foi para fechar folha de pagamento, hein, presidente? Uma irresponsabilidade dos nós, provando que as pessoas não estão pensando na população, no bem-estar da sociedade, sim, em se lucubretar, em sim melhorar sua vida, a vida dos seus parentes, que eu acho isso um grande equívoco no nosso país. Então, a grande resposta que eu deixo, assim, sigam o exemplo de nós, o movimento sindical, que sentou na mesa com os empresários, desarmado de qualquer problema, pensando no bem maior, que é preservar os empregos e a vida dos trabalhadores. Foi isso que nós fizemos. O nosso sindicato perdeu a arrecadação muito, porque reduziu o salário dos trabalhadores e muitos trabalhadores, lamentavelmente, foram demitidos. E a nossa arrecadação caiu muito, muito mesmo. Mas não é por isso que eu vou dizer que tem que abrir o comércio, que tem que sair correndo por aí fazendo loucura. Nós temos que ter um bom senso de pensar e de buscar saídas que sejam bom para todo mundo, bom para a empresa, principalmente para o trabalhador, que é manter o seu emprego e o sustento da sua família, que hoje vai ser, essa vai ser o grande problema que nós vamos enfrentar daqui para frente. Bom, presidente, eu queria passar aqui para o telespectador aqui, que chama muito a atenção. Quantos anos tem o sindicato, presidente? O sindicato está completando 87 anos de vida. 87 anos. 1932, né? 1932. Isso, 1932. 1932. E o presidente, eu gostaria de tocar num assunto um pouco delicado. Algumas pessoas, principalmente aqui nós, aqui da imprensa, os jornalistas, acham que a partir do dia 23, quando começar a propaganda eleitoral na televisão, eles acham que vai ter uma série de mudanças, vai ter algumas atitudes mágicas aí que vão aparecer. Como é que o senhor vê esse momento, que é também um ano eleitoral, que também pode confundir um pouco as coisas? Eu acho que o trabalhador, as pessoas que vão exercer o seu livre direito democrático, tem que avaliar bem tudo que nós já passamos aqui na política do nosso país, né? Quem são as pessoas sérias, quem são as pessoas que têm realmente preocupação com a população e não com o seu projeto político, que tenha projeto de nação, que tenha projeto de Estado, que tenha projeto de município e não projeto eleitoral. Eu acho que hoje, com tudo que está se passando no nosso país, as pessoas têm esse discernimento de conseguir separar e saber o que é melhor. O que nós não podemos é deixar de votar. As pessoas não podem achar que por alguns equívocos e alguns maus políticos, que todos são maus, que a política não é boa, que a democracia não é boa para o nosso país. Nós temos que pensar que a democracia é boa para o nosso país, que eleger é bom para o nosso país. Quem sabe, no futuro, a gente não volte a mudar o sistema político do nosso país. Quem sabe termos um parlamentarismo que talvez faça sofrer muito menos que um impeachment, né? A gente tem exemplos no mundo que esse sistema de governo tem funcionado muito. Quer dizer, o governo perdeu a base de sustentação dentro do Congresso Nacional, ou ele chama a nova eleição, ou ele troca o primeiro-ministro. Eu acho que talvez isso seja... na época que teve o plebiscito, eu votei pelo presidencialismo. Hoje eu vi que foi um equívoco de minha parte, porque o presidencialismo é muito dolorido, a retirada de um governante, porque isso leva quase 2 anos de processo e o país fica paralisado. Olha o que nós passamos nesse último impeachment no nosso país. O país paralisou completamente. Né? Bom, então, temos que acreditar na democracia, né? Presidente, nós conversamos sobre saúde, conversamos sobre inserção social, mas tudo isso passa pela política. E nós temos que ter uma consciência política, porque é através do voto que é a grande arma, é a grande ferramenta para mudanças, não é isso? Mas tranquilamente, tu falou tudo agora. É o voto. E eu acho que o povo brasileiro está aprendendo com o passar das eleições, dos processos eleitorais que nós estamos vivendo, de daqui para frente fazer boas escolhas para bons governantes para nós agora, que vai ser
para prefeito e vereadores, eu acho que está o caminho aberto aí para a gente fazer boas escolhas. Presidente, quanto tempo o senhor está nessa liderança do sindicato? Já faz alguns anos, hein, presidente? Quanto tempo? Eu entrei no sindicato, na verdade, em 1987. Então faz mais de 30 anos. Só que eu entrei embaixo, né? Fui subindo, fui galgando cargos dentro do sindicato e em 2002 eu assumi a presidência do sindicato. Então eu estou na presidência do sindicato desde 2002. Isso aí fazem 18 anos. Faz 18 anos. Tem eleição aí para frente agora, vamos ver como é que vai ser. Agora, presidente, e como é que é manter esse momento assim? O senhor passou vários momentos na liderança do sindicato, mas esse provavelmente, acho que nos próximos séculos, vão ficar marcado na história do sindicato para o resto da vida do sindicato, não é isso, presidente? Sim, o sindicato existe desde 1932, ele foi fundado por socialistas na época, né, que na verdade o movimento mais à esquerda, quando começou a trabalhar no Brasil, ele montou as organizações sindicais. Então o nosso sindicato também não ficou fora disso. Em 1932, depois houve grandes mudanças, veio a ditadura militar, foi deposta toda a diretoria, aí teve um interventor que foi nomeado. Então passou já por momentos bem difíceis. E agora estamos vivendo um momento que economicamente para o sindicato é muito difícil, muito complicado. Nós tivemos uma perda de arrecadação de mais de 90%, para você ter uma ideia. O sindicato tem uma estrutura de um prédio próprio de 11 andares no centro da cidade, ali na General Vitorino, esquina com a... Não, e era um grande braço social também, né? Sempre foi um braço social, né? Nós tínhamos departamento médico, departamento odontológico, creche, ginásio de esportes, colônia de férias, isso tudo nós começamos a se desfazer desde a primeira reforma que o Temer fez lá, quando ele retirou o imposto sindical. Quitou, muito trabalhador foi favorável. Hoje o trabalhador está vendo a importância do sindicato e contribuir para o sindicato. Porque no momento de crise como essa, só o sindicato para ajudar, e a gente está vendo muito trabalhador que na época foi a favorável à retirada do imposto sindical, hoje está voltando para o sindicato, ajudando a contribuir, porque deu a importância disso. Então, nós viemos passando muito agudo de crise econômica para o sindicato em termos de arrecadação. E não só o nosso sindicato, a grande maioria do sindicato. Houve um grande erro também, admitimos isso, de proliferar muito sindicato no Brasil. Era uma coisa fora do normal. Muito sindicato só servia para arrecadação, não eram sindicatos sérios. Então, agora está sobrevivendo aqueles sindicatos que construíram uma história, né? E que eram sindicatos que negociavam, que eram sindicatos sérios, né? Mas que estão pagando o impacto. E que tinha, muitas vezes, era o braço social das empresas. Muitas empresas não tinham condições de dar plano odontológico, plano de saúde, o sindicato cobria. Mas, presidente, nós temos, assim, nosso canal está tendo a sensibilidade, a diretoria do nosso canal, da GESUL TV, de dar um reconhecimento numa hora tão difícil e de destacando alguns sindicatos, como, por exemplo, os motoboys, que têm feito um trabalho. Antes eles eram vistos como pessoas que atrapalhavam, traziam, e hoje eles têm levado alimento, remédio, ajudando os negócios, salvando os negócios, salvando vidas. Às vezes as pessoas no meio da noite precisam de um medicamento, terminou e eles estão... os enfermeiros, os médicos, e também o sindicato dos comerciantes que estão bravamente enfrentando esse momento. Então, nós temos aqui o programa Network e o canal 6 da NET GESUL TV, destaque e reconhece o SINDEC pelo enfrentamento nos impactos do comércio durante a pandemia do coronavírus, do Covid-19 2020, em pró de maior inserção social. E que sirvam as façanhas do SINDEC de modelo da terra e por toda essa liderança que o senhor representa, que é um modelo de líder. E eu quero aqui, estou lhe passando aqui, suba um pouquinho mais, presidente, o senhor consegue ver? Não, consigo ver, tá lindo, maravilhoso. Muito obrigado, agradeço ao Canal 6, a NET GESUL TV, agradeço por essa honraria, nos dá mais ânimo, né? Eu queria aqui agradecer de público, né, a essa rede de televisão muito importante para o nosso estado, para o nosso ciclo, e também
Agradecer a minha diretoria, os nossos funcionários, porque sem eles nós não conseguiríamos chegar onde chegamos, né? Eu sou o cabeça por lei, mas nós temos um grupo muito bom, muito unido, muito coeso dentro da nossa organização, que termina nos dando esse tipo de benemérito aí, que nos honra muito. Agradeço muito de coração. Nós aqui ficamos agradecidos aqui, o senhor está nos recebendo e passando. E para encerrar, presidente, uma mensagem dos trabalhadores que hoje não estão dormindo, não estão conseguindo viver em paz, também não só preocupado com a saúde, mas principalmente com essas consequências que vão gerar para os filhos, para suas esposas, para suas famílias. O que eu tenho a dizer é para que os trabalhadores confiem na sua organização, no seu sindicato, fortaleça o seu sindicato. Essa é uma das grandes formas de nós lutarmos, batalharmos para uma vida mais digna para todos nós. Sem essa união de nós, sem essa força, a gente não consegue avançar, não consegue ter conquistas importantes. Então, acredite na sua organização, no seu sindicato, acredite que essa pandemia vai passar. Fique em casa, respeite as autoridades médicas do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Siga as regras, que eu acho que é importante seguir as regras, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, se cuidar, cuide de si, porque cuidando de si você está cuidando do outro, está mostrando amor ao próximo. Então isso é importante, que eu acho que o trabalhador tem que ter no seu caminho daqui para frente. Amém. Obrigado, presidente.